Boa tarde a vocês. Dando sequência às nossas sessões pedagógicas, hoje vou falar sobre a atualização da classificação dos idiomas, baseando-me na última atualização da Organização Mundial da Organização Mundial da Saúde, concernente aos tumores e, em particular, aos meliomas. Para a elaboração desta aula, baseei-me maioritariamente nesses três artigos, dois deles de neuro-oncologia. Um que fala sobre o tamanho superior à esquerda é um artigo da Associação Europeia de Neuro-Oncologia, que fala sobre as diretrizes de diagnóstico e manuseio do meningioma. O que está embaixo, ainda de neuro-oncologia, fala sobre esclarecimentos, né, dos parâmetros de risco molecular e faz algumas recomendações à Organização Mundial da Saúde no que diz respeito à classificação dos meningiomas. E o outro artigo fala sobre a atualização da classificação molecular dos meningiomas, baseando-se na última atualização também da classificação da OMS e faz uma correlação do meningioma versus a imagem. Não procurei aprofundar muito na imagem, uma vez que nessa última atualização dos meningiomas, o que mais teve impacto é a introdução da atualização molecular. Então, feito isso, meningioma, a título de revisão, é um tumor benigno, o tumor benigno mais conhecido do sistema nervoso central, tendo como origem a partir das células meningoteliais da aracnoide. São tumores muito vascularizados, que na maior parte das vezes acabam causando hiperostose do osso adjacente. São lesões extraaxiais e bem delimitados à dura madre. Na maior parte das vezes encontram-se a nível do cérebro. São poucos casos descritos de meningioma a nível da medula espinal, né? Mais concretamente a nível da coluna torácica. Mas aqui o nosso foco é mesmo meningioma a nível do encéfalo. Os meningiomas, eles podem aparecer tanto a nível da base do crânio, como nas regiões que nada têm a ver com a base do crânio, tal que estamos a falar da convexidade e da região parassagital. De uma forma geral, né, já é sabido que os meningiomas da convexidade, bem como os meningiomas parassagitais, são meningiomas cuja abordagem cirúrgica é de fácil acesso. Na maior parte das vezes são lesões que se faz a remoção completa dessa mesma lesão, dessa mesma lesão, e histologicamente são tumores com uma histologia grau 2 ou grau 3. Ao passo que meningiomas da base do crânio são lesões cuja reseção cirúrgica é muito desafiadora, isso por causa mesmo da própria localização, porque encontra-se muitas vezes no meio de vasos muito importantes e no meio de nervos cranianos de bastante importância, o que faz com que muitas dessas lesões da base do crânio a reseção seja incompleta. De um lado aqui tenho esta imagem, mais em cima apresento aquilo que já é sabido sobre os meningiomas parassagitais, meningiomas da convexidade, que na sua maior parte apresentam a mutação NF2 associado a gene de Marlin. São, na maior parte das vezes, também meningiomas que podem apresentar mutações a nível do gene SMARCB1 com alto índice mitótico e são lesões grau 2 ou grau 3, histologicamente pela classificação da Organização Mundial da Saúde. Mais embaixo, os meningiomas da base do crânio, tal como disse, são meningiomas sem mutação do gene NF2, mas pode apresentar mutações a nível desses genes que aparecem mais embaixo, o gene relacionado com o receptor do fator de necrose tumoral, o Klippel-Felt, e na maior parte das vezes são lesões da base, ou melhor, são lesões histologicamente graduadas como meningiomas grau 1.
A classificação histológica, né? Antes da última classificação de 2021, temos a penúltima, que é de 2016, onde esses meningiomas foram graduados histologicamente em grau 1, 2 e o grau 3. Na última classificação da Organização Mundial da Saúde, o maior, a classificação que teve mais impacto é essa da introdução de marcadores genéticos, nomeadamente a mutação do promotor TERT e a deleção homozigótica da molécula CDKN2A ou CDKN2B. Falando histologicamente, a classificação dos meningiomas de grau 1 são meningiomas caracterizados por um baixo índice mitótico, normalmente apresentam mitoses inferior a 4 por, O campo. sim, por campo. São meningiomas com um crescimento lento, sim, são meningiomas com crescimento lento, com um baixo risco de recorrência. A Associação Europeia de Neuro-Oncologia, quanto à cirurgia desses meningiomas, tem estado a recomendar que a reseção seja um Simpson 1. Aqui no quadro, acabo por citar esses meningiomas grau 1. Temos o meningo otelial, são por aí mais ou menos nove subtipos, todos eles com um caráter benigno. Os meningiomas histologicamente grau 2 são meningiomas com maior taxa de recorrência que as anteriores. O crescimento é mais rápido, daí o seu segmento tem que ser mais rigoroso. Após a reseção cirúrgica, a Associação Europeia de Neuro-Oncologia recomenda que seja feita a radioterapia adjuvante. Normalmente, esses meningiomas histologicamente são caracterizados por 4 a 19 mitoses por 10 campos de alta potência. De acordo com a última classificação, os meningiomas, o tipo cordoide e as células claras, independentemente dos marcadores moleculares, continuarão a ser mesmo meningiomas do grau tipo 2. Histologicamente, são meningiomas que poderão apresentar, no mínimo, uma alta celularidade, a relação entre uma alta relação entre o núcleo e o citoplasma. Os nucleolos são muito proeminentes e são lesões que apresentam vários focos de necrose. Já os meningiomas grau 3 apresentam uma recorrência precoce, né? Tem uma invasão local agressiva, na maior parte das vezes, para além de infiltrar o parênquima pulmonar, o parênquima cerebral também acaba infiltrando o próprio osso, levando a hiperostose. Tem um potencial metastático e a sobrevida, na maior parte das vezes, ou o prognóstico é muito, muito mau. Neste grau, no grau 3, neste momento, ou antigamente o que se conhecia é que tanto o meningioma do tipo papilar como o rabedoide eram do grau 3, mas de acordo com a última classificação da Organização Mundial da Saúde, esses dois tipos já não fazem mais parte do grau 3. Isto por causa da introdução desses marcadores que daqui a pouco já vou descrever, mas são tidos como grau 3 todos aqueles tipos de meningioma que apresentam mais de 20 mitoses, mais de 20 mitoses por 10 campos de alta potência, e são lesões que imagiologicamente têm um aspecto carcinomatoso, sarcomatoso ou melanomatoso, na maior parte das vezes. Então, se nos depararmos com uma ressonância ou uma tomografia simples do crânio, onde a clínica ou a epidemiologia nos faz crer em meningioma, mas imagiologicamente nós tivermos lesões com uma citologia, né, nesse caso, que nos põe a pensar em uma lesão carcinomatosa, sarcomatosa ou melanomatosa, então temos que considerar que estamos na presença de um meningioma grau 3. As mutações moleculares, né, tal como descrevi há pouco tempo lá atrás, a mutação mais frequente dos meningiomas é a mutação NF2, que está relacionada com a neurofibromatose do tipo 2.
Nessa mutação, nós temos a perda da proteína Merlin. Existe uma instabilidade cromossômica muito elevada. Temos, na maior parte das vezes, o apagamento do braço curto ao longo do cromossomo 1, do cromossomo 10 e do cromossomo 22. Quase todos os meningiomas que se encontram a nível da região parassagital, a nível da força, da convexidade, bem como os intraventriculares, são tidos como meningiomas com a mutação do gene F2 e acabam sendo muitas das vezes meningiomas, de acordo com essa última classificação da Organização Mundial da Saúde, meningiomas de grau 2 ou 3, apesar de que a histologia pode apontar como sendo um meningioma grau 1. Temos ainda essa mutação do gene AKT1, SMO. Normalmente esses dois genes vêm sempre acompanhados. São mutações que aparecem na maior parte dos meningiomas do tipo meningotelial. A localização mais frequente é a nível da base do crânio, com maior realce para a base na região anterior. São lesões com um prognóstico favorável, mas na maior parte das vezes a recessão é incompleta. Isso por causa da localização, a difícil localização e as estruturas vasculares, bem como os próprios nervos que se encontram ao redor desse mesmo meningioma. Na figura procuro mostrar a figura superior do lado, a figura assim, superior do lado direito, onde tem esta marca verde. Ele mostra aí mais ou menos a localização habitual desses tipos dos meningiomas que apresentam a mutação desse tipo de gene. Temos a outra mutação, a mutação combinada do fator de Klippel-Feld, abreviadamente por KLF4, e o fator do receptor associado a fator de necrose tumoral. É frequente nos meningiomas do tipo secretor. Ele vem sempre associado a outro gene, que é o AKT1. Esses meningiomas, na maior parte das vezes, encontram-se a nível da base do crânio. Estamos a falar da gotela olfativa, a nível da asa do esfenoide, meningiomas na região supracelular, bem como a nível da região tentorial e do forame magno. Meningiomas esses que, aqui na imagem, procuro mostrar. Aqui a nível a mutação, sim, a mutação deste fator, na maior parte das vezes, acontece na região anterior, nesse caso na região frontal, mas na região frontal basal. O outro tipo de gene, que é um subtipo raro, né, que é o POLR2A, está muito associado aos meningiomas da base do crânio, meningiomas grau 1 da classificação mundial da Organização Mundial da Saúde. Não está associado à mutação NF2. Os meningiomas que apresentam mutação a nível do gene SMARS1, meningiomas associados às células claras, encontra-se na maior parte das vezes em pacientes muito jovens, a nível dos meningiomas da medula espinhal. Esses meningiomas encontram-se também a nível da linha média, mais concretamente a nível da região parassagital, e na maior parte das vezes têm um comportamento muito agressivo, podendo ser meningiomas do grau 2 ou 3 da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a última classificação, o que foi introduzido são esses marcadores, tal como disse, o marcador TRT e o marcador, o CDKN2A ou o 2B. Antes, saber o que é o promotor de TRT. O promotor de TRT é um promotor que se encontra, na verdade, o promotor é um sinalizador ou desligador. É um sinalizador ou desligador de TRT. TRT é a telomerase, transcriptase reversa. Ela se localiza normalmente na ponta na ponta do cromossomo. Ela é quem diz que depois daqui o cromossomo já não pode mais continuar. Ela é quem controla a replicação celular. Controla a vida da célula. A vida da Diz célula. quando ela pode continuar se dividindo e quando ela vai E quando é que ela para? Exatamente. até logo.
Então, normalmente, o que se notou na última classificação da OMS é que existe uma mutação desse promotor. Se existe uma mutação desse promotor, então, a mutação desse promotor faz com que a célula continue a crescer de forma desordenada. E isso vem acontecendo com os tumores grau 3. Vem acontecendo com os tumores grau 3. Então, são tumores com uma alta recorrência e com um pior prognóstico. Todo tumor que apresente histologicamente característica grau 1 ou grau 2, mas se tiver a molécula de TRT ou se tiver a mutação do promotor TRT, então acaba sendo considerado como um meningioma grau 3. Tal como aparece aqui na tabela, temos aqui uma classificação dos meningiomas, da classificação sim, dos subtipos de meningioma, de acordo com o tipo molecular. Se repararmos aqui no grau 3, temos aqui este promotor, né? O promotor TRT. Normalmente é um promotor que está associado a uma alta instabilidade cromossômica. Aqui temos, por exemplo, a deleção do braço curto, do cromossomo 1, do cromossomo 10, a deleção do braço longo, do cromossomo 22. Então, são normalmente lesões malignas associadas a essa mutação. Então, essa é a grande novidade que a Organização Mundial da Saúde trouxe na sua última classificação. E essa mutação, né, as mutações mais conhecidas são essas, né? A C250T e a C228T. Uma outra novidade é a mutação do marcador CDKN2AB, que é um gene supressor tumoral, né? O marcador CDK2NAB, em condições normais, ele encontra-se no corpo, no nosso corpo, encontra-se esse marcador. Ele encontra-se a nível do cromossomo 9. É um marcador muito importante, não só para nós neurocirurgiões, como também para os cirurgiões cardiovasculares, porque é ele quem diz a probabilidade de uma pessoa vir a desenvolver infartos. E é também o mesmo marcador, né, que diz a possibilidade de uma pessoa vir a desenvolver meningiomas, ou melhor, tumores cerebrais, de uma forma geral, malignos. Então, este marcador, normalmente, ele apresenta duas proteínas, que é o P14 e o P16. O P16, ele, por sua vez, é ele quem controla o ciclo celular, né? No ciclo celular, nós temos duas fases, ou melhor, temos quatro fases, mas esta proteína P16 ela é importante na transição da fase G1 para a fase S. Ele é quem controla, ele é quem manda para esta fase. E essa mesma proteína também é ela quem controla os marcadores CDK4 e o CDK6. No entanto, na sua ausência, ou uma vez que acontece a mutação desse marcador mundialmente conhecido por uma deleção homozigótica de CDK2A, B, muitas das vezes o tumor cresce de forma descontrolada. Há uma evolução muito agressiva associada a uma instabilidade cromossômica. Temos não só envolvimento de um único cromossomo, como temos mais de um cromossomo, e está associado a meningiomas do tipo grau 3, que apresentam uma alta taxa de recorrência, tal como aparece aqui. Deixa eu tirar uma dúvida de você que estudou. Por exemplo, eu posso ter um meningioma grau 1, digamos, um meningotelial. Meningotelial. Aí eu pedi para pesquisar a deleção do CDKN2A 2B. Aí veio positiva. Esse meningioma ele vai ter que passar, então, um grau 3? Grau 3. Grau 3. Sim, grau 3. Professor, do senhor, a dúvida que eu fiquei também. O Lúcio falou que se tiver o promotor teste positivo, vai classificar como grau 3 também. Mas em que momento a gente vai pedir esses testes moleculares específicos? Tem alguma coisa que nos faz pensar que talvez tenha uma unidade maior e tem que pedir eles ou tem que pedir para todo mundo? Boa pergunta. É como que uma Se tiver acesso, é o ideal. Se tiver acesso, o ideal é todo mundo fazer. É todo mundo fazer. E aí, se também, vier alterado um dos dois, considera como maligno e muda totalmente para o tratamento para o trator, né? sim, porque também no outro artigo que ele falava da imagem,
o pré-operatório, a imagem, impressionava ser um meningioma grau 3, porque infiltrava tanto o osso como o próprio parênquima. No pré-operatório, eles interrogaram como um meningioma grau 2. Mas depois de se fazer a reseção, fazer o estudo histológico e o molecular, no molecular, ela acabou por mostrar a mutação do promotor TRT, então acabou por ser classificado como um meningioma grau 3. Sim. Ô, professor, numa situação hipotética, o senhor falou de um meningioma suspeito de um grau 1, que veio pela biópsia, mas fez o marcador e pulou para um grau 3. Na possibilidade de você não ter disponível o marcador específico, mas você observa que é um tumor que recidiva muito rápido, teria a possibilidade de encaminhar a radioterapia, mesmo sem ter o diagnóstico com marcador de grau? Se não tiver acesso, Já tá faltando tudo. se não tiver acesso, vai ter que fazer, beleza? E não pulsou bem aquele história típica de um meningioma grau 1, por exemplo, né? Mas hoje já tem graus histológicos, né? Tipo assim, ele faz 4 a 19 mitoses, mas isso e aquilo, mas na patologia eles conseguem ver já para encaminhar. Mas eu digo assim, por exemplo, se eu operou, sei lá, meningotelial, critério histológico baixo grau, só que aí você Pela tabela fez ele o vai, né? CDK 2A, 2A, 2B, se muda a classificação dele para grau 3, entendeu? Aí eu não sei, assim, pela tabelinha ali, grau 3 é anaplásico, direto. A NF2 não é, né, teoricamente. Promotor de TERT, sim, né? Pula. E depois eu não sei o que significa aquele CNVS lá em cima. Posso falar? Ganho, perde. Pode falar, Renato. Tem Pode falar, Renato. Tem até um slide que eu printei de uma outra aula, de um outro congresso, que eles falam, eles têm usado isso nos grau 2, que no grau 2, que você já fica meio que um pouco esperto com a recorrência, você faz o CDK N2, A, B, e aí você às vezes pode jogar esse grau 2 para grau 1 ou grau 3. Já vi assim, entendeu? Porque o que eu acho que, como o Arthur falou, vocês estão falando, o meningotelial grau 1, muito difícil a gente ver na prática ter um comportamento estranho para você suspeitar que não seja grau 1, né? Eu acho que a gente vê um comportamento mais estranho no grau 2. E temos exemplos recentes. Eu tenho um exemplo, inclusive, no ambulatório, que não indiquei mais cirurgias, que a lesão não para de crescer. É uma coisa absurda, entendeu? Eu acho que mais ou menos nesse sentido. Não sei se no grau 1 faria sentido. Eu acho que o grau 1, que não tem comportamento nenhum agressivo, você ressecou, e na maioria das vezes a gente acompanha, eu acho que não indicaria fazer isso. Eu vi que eles fazem no grau 2 esse estudo. Teve um call, 347 pacientes. Aí fizeram a mutação. 347 pacientes. Aí eles fizeram as duas mutações em todos os mundos. Aí Em grau 1 também. 53% foi reclassificado com grau 3. Desses, 4 pacientes eram grau 1. Então é bem baixo. Porque se fosse a linha dos gliomas, se tiver essa mutação presente, ele vai ter bem. Eu fiquei na dúvida só o rabidoide, né? Que sai, que não é mais grau 3. Ele é o que agora? Mais Todos os grau 3 são anaplásicos. Entendi. Uma coisa ali, por Até exemplo, professor, que é na própria tabela, coloca como nenhuma deleção, nenhum ganho, né, dentro do cromossomo, do promeningotelial. Mas Então, eu acho que ele realmente não tem como sair do grau 1 para o grau 3. Já os outros poderiam ter essa alteração lá, né, que faz deleção de grau de cromossomo, ele faz ganho. Isso aí pode alterar também lá, a questão do transcrição. Ele diz aqui que até o artigo aquele de Impact Now diz que a recomendação de critério molecular vai ser para quando for meningioma recorrente ou quando for, como o doutor Renato falou, que é o limítrofe. Não, eu acho que assim, fazer para todo mundo realmente é muito caro, né? Muito caro. Mas aquele caso que se operou, aí rapidamente ele recorreu, entendeu? Tá recorrendo muito rápido, aí você Aí, precisa. ó, esse recorrido, eu Acho que explica bem essa parte molecular daqueles casos de base de crânio que não comporta igual na complexidade. Você tira, volta. Mas assim, ele fala até que os basicrânios são mais indolentes, né? Menos indolentes. Mas cresce muito.
É porque não ressecou tudo. É, Aqui, né? é a verdade, né? Não dá para ressecar tudo. Porque aqui neste fluxograma, no fluxograma, tem essas duas partes, né? A parte A e a parte B. Na parte A, estão os 3 graus, né? Os 3 graus, tal como conhecemos, né? Grau 1, grau 2 e grau 3. Isso se baseando na histologia. Mas se qualquer um desses 3 tiver positividade ah, a uma dessas mutações, ele passa automaticamente a ser considerado como grau 3. Esse de acordo com esse artigo da Associação de Neuro-Oncologia. Agora, outra recomendação que eles fazem é se tiveres realmente tumor de borderline, por exemplo, entre grau 1 e grau 2, estás na dúvida, ou se tiveres um tumor que sabes que aparentemente não é agressivo, não tem uma clínica agressiva, mas imagiologicamente apresenta alguma invasão cerebral, é um grau 1, mas com um crescimento rápido e inesperado. Então, eles recomendam que se faça esses testes A moleculares. invasão cerebral que ele fala é a invasão que a gente vê às vezes, ele meningioma mais Não. É invasão cerebral mesmo, é na histologia. É isso que a gente vê às vezes, ele está muito subpial. Isso daí é macroscópico. Invasão cerebral é na histologia, eles só falam, tem invasão cerebral, o meningioma está invadindo o cérebro. No corte histológico mostrou que tem invasão cerebral. Aí Eu achei que ele invasão porque às vezes você tem um meningioma que se fala, esse aqui está meio subpial, está difícil de dissecar, só quando vai para a patologia é grau 1. Grau 1. Sim. Um pouco mais embaixo, aqui ele fala sobre, de uma forma resumida, sobre o envolvimento das perdas cromossômicas. Se, do lado esquerdo, se não tiver uma perda, ou se tiver simplesmente a perda isolada a nível do cromossomo 22, então acaba sendo um meningioma de baixo risco. Mas se tiver perda, aquilo que já é o padrão, perda a nível do cromossomo 1 e o cromossomo 22, acaba sendo um meningioma grau 3. Mas se tiver, para além dessas duas perdas, mais outras perdas a nível de cada um desses 4 meningiomas, então, o número desses cromossomos acaba por ser um meningioma de alto risco. Aqui eles falam sobre alguns estudos futuros, né, que estão relacionados mais com a metilação dos grupos de RNA, que também poderão contribuir para fortificar ainda mais a ideia de meningiomas de baixo risco e de alto risco molecular. Aqui é uma tabela, de forma resumida, sobre as mutações genéticas, as mutações, o grau, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a localização típica e o significado clínico de cada um dessas mutações. Aquilo tudo que eu já falei anteriormente. Muito bom, muito bom. Eu acho que a aula foi boa, assim, eu acho que é importante para vocês, residentes, lembrar desses 2 marcadores, TDKN2A, 2B, quando elas são homozigóticas, e o TEF, e até para a vida prática, né? Por exemplo, você está com meningioma grau 3, não tenho dúvida, esse paciente vai para a radioterapia. Grau 2, ainda não existe 100% de certeza que tem que ir para a radioterapia. Eu, por exemplo, tenho pacientes grau 2 que eu não mandei para a radioterapia, tenho pacientes grau 2 que eu mandei para a radioterapia. Isso dependeu do grau de ressecção. É um paciente que eu consegui fazer uma ressecção ampla, grau 2, eu estou acompanhando de perto, a cada 6 meses fazendo ressonância. O paciente grau 2 com ressecção subtotal ou parcial, Simpson 3, Simpson 4, esse paciente eu mando para radioterapia. E grau 1, normalmente não faço radioterapia, exceto alguns de base crânio que a gente tem feito. Mas esse conceito pode mudar agora, né? Se eu tenho um tumor mais invasivo, que está crescendo muito rápido, eu operei, mas já cresceu muito rápido, por que não fazer essa pesquisa do CDNK2A e 2B e do TERT, do promotor TERT, para ver se eu já indico radioterapia de cara, né? É uma possibilidade que tem que ficar na cabeça da gente. Mais algum comentário?
Amanda, quer comentar alguma Aqui coisa? faz, os dois Eu, faz. eu, Não sei. Renato, Eu acho que não faz, não, porque não faz. na verdade, eu tenho mais uma pergunta. Tá ouvindo direitinho aí, né? tô ouvindo, pode perguntar. Ô, Lu, tem uma paciente que nós operamos recentemente, viu meningioma cordoide. Não sei se vocês lembram, a Hillary, né? E eu até coloquei no grupo lá a discussão se a gente faria, porque em alguns lugares a gente viu que poderia irradiar a zona de Cordóide, implantação a grau ressecção foi. 2. Foi total, mas eu não considero o Simpson 1 porque eu só coagulei a base de implantação que era próximo à borda livre da tenda. O grau Próximo 2. é, eu só coagulei. Aí é o seguinte, eu concordo que nesse caso, criança, e outra coisa, eu acho que a gente tem que levar em consideração o MIB para dosar isso. Porque você pega um meningioma que nem o dela, era um MIB 2%, eu acho, 2 ou 4%. Mas Então, você assim, vê é que. um KM7 baixo. Mas não estão falando muito de KI67, né? Você vê para meningioma, né? Mas eu acho que assim, quando você pode até suspeitar de um tumor, por exemplo, aquele meningioma grau 2 que você até me ajudou lá no São Lucas, daquele senhor, era um KM67 de 40%, depois veio de 60%, entendeu? Eu acho que ali já é um grau 3 desde o início, entendeu? Eu acho que talvez se fizesse porque está proliferando muito. O meu entendimento foi esse, que você tem uma forma desordenada aí de segurar a proliferação celular, o KM7 vai ser alto, porque se você olhar por campo, você vai ter muitas mitoses ali, né? Eu acho que uma forma de entender também poderia ter uma correlação. Só que o cordóide teria indicação de fazer essa dosagem. No caso dela, a gente optou por segurar mesmo, entendeu? Como foi uma ressecção e ver a ressonância controle. Mas até Gabriel pesquisou comigo uma coisa que Ana Luísa mandou do NCCN, que não estaria errado se tivesse uma lesão residual fazer radioterapia, se não tem lesão residual segurar, mas assim, eu tenho medo, né, de meningioma grau 2, né? Porque tem alguns que vêm com tudo depois, né? Tem alguma coisa, Lud, específico sobre o cordóide ou não? Então, lá na Uruguaiana, eu fiz uma revisão lá recente, a gente tem 10 casos de paciente com meningioma lá da infância, e a gente viu que a maior parte deles, assim, proporcionalmente em relação aos adultos, eles têm realmente um grau mais avançado. Não é todo mundo menino que é grau 2, a maioria deles, né? E não necessariamente todos eles tinham a neurofibromatose. Tinha a mutação do NF2, mas não necessariamente eles tinham neurofibromatose. Então, às vezes, vale dosar. O que a doutora Nájila, que era CFD1, falava é que ela tinha medo de fazer rádio, porque rádio, em geral, nessa idade, aumenta a chance de aparecer meningioma no futuro. Então, assim, para ela, pareceu um negócio assim, poxa, eu não quero fazer um tratamento, se a ressecção foi boa, que eu posso piorar a chance de aparecer meningioma em outros locais. Um paciente que talvez tenha alteração genética que predispõe ao aparecimento de meningioma. Então, ela segurava. Tiveram crianças que a gente operou 3 vezes, assim, mas era frontal, beleza, dava para operar. O dela, já não sei, né? Também não era. Eles pesquisaram o TERT e o CDKN2A nesses pacientes aí, não. Que foi, acho que eles começaram a avaliação molecular em 2023, Tá. e os últimos casos que eu peguei eram em 2023. Eu acho que alguns chegaram ali, mas eu não Será que a gente não, não consegue viabilizar isso aí, não, Arthur? Perguntamos para eles isso aqui, vamos ver o que é que ele responde. não sei se Ah. quiserem que eu veja, se quiser para mandar. Pra gente fazer lá, né, alguma coisa para pesquisar. Agora, nessa criança especificamente, Renato, eu acompanharia. Eu não faria radioterapia, não, É, também, sabe? foi a opção. Ela tem 11 anos de idade, ela está muito bem, foi uma ressecção total, assim, só coagulei mesmo, não retiramos a tenda, mas assim, ali onde eu coagulei a tenda, não era uma área assim muito transformada não, sabe? Até que estava um Faz pouco liso ali onde a gente coagulou. ressonância a cada 6 meses, entendeu? É, Vai e acompanhando. acompanhar, né? Outra coisa, doutor, esse caso daí, como eu falei para os meninos hoje de manhã, o Iago tinha me dito, né? Meningioma em criança sempre vale a descrição do caso. Se a gente conseguir avaliação molecular, isso ainda melhor. Ah, para fazer um relato caso? É? Isso seria uma facilidade aí para o público.
Não, mas é. Você se consegue mandar. Com quem? O povo de São Paulo tava com essa Thaís. Não sei se você sabe, é. Não, mas realmente, a Ana Luísa, ela mandou, tem uma menina que tem neurofibromatose, que a gente operou, tem um astrocitoma com uma lesão de teto e uma lesão de hipocampo e tálamo. Ela mandou para uma complementação e vai fazer uma nova biópsia agora, porque ela consegue mais um estudo para indicar uma nova droga. Eu acho que se conversar com ela, ela talvez consiga mesmo. Eles conseguem, o que foi que ela fez lá na Santa Marcelina? Eles têm acesso a fazer alguns estudos, digamos assim, moleculares, meio que gratuitos, teste, né? E aí eles conseguiram, a Luísa conseguiu falar com o pessoal lá e conseguiu mandar alguns para lá, porque nem todos aqui ela conseguia, ela tem mandado alguns, né? E eles estão fazendo mais de meduloblastoma, então eu não sei se com meningioma eles iriam fazer. Eu lembro que ela conseguiu com meduloblastoma. Fala com ela. Também. Vamos falar com ela para ver se consegue dar Hillary, pelo menos, que é um caso interessante. Fala com. Pede pra Iago falar. Thaís fala com ela, né? Thaís fala com ela. Pronto. Beleza. Parabéns pela aula, viu, Beleza. Lúcio? Tá dando os parabéns pela aula. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.